Fala galera, tô fazendo aí, beleza? Minha coluna do Jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 1, Racing 0 começa agora. Flamengo vence o Racing, vence e leva vantagem mínima para Buenos Aires, mas é uma vantagem nesse primeiro confronto que vai levar um dos dois times à final da Libertadores 2025. Vamos iniciar mostrando o time que o Filipinho botou a campo. E aí, bom, o time é esse: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho de Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Pedro. E aí as duas modificações do time de domingo, né? Sai o Royal entre o Varela e sai o Lino iniciando e entra o Carrascal, que viria a ser o grande nome do jogo, né? Carrascal foi o nome da partida. E o Flamengo inicia em cima, mas parecendo um pouco nervoso, né? O time do Racing parecia, não vou dizer menos nervoso, mas parecia mais, assim, como é que eu vou dizer? Um time traiçoeiro, né? É aquele time que se você desse mole, ele ia lá e podia te dar uma ferroada. Mas desde o início do jogo, as jogadas muito claras do lado esquerdo, onde entrou o Carrascal no lugar do Samuel Lino, e o Carrascal e Alexandre e Arrascaeta, Jorginho e Pulgar ali faziam um jogo de associação ali e foram as melhores oportunidades do Flamengo no primeiro tempo. Logo no segundo, terceiro lance da partida, Carrascal recebe, dá um totozinho por cima do zagueiro, corta para fora, cruza quase o gol do Flamengo. Depois tiveram algumas outras jogadas. Pedro teve chance, Arrasca teve chance, Luiz Araújo teve chance, Varela teve chance. Mas o Flamengo não conseguiu abrir o marcador, diferente do jogo contra o Palmeiras, quando foi efetivo. O Flamengo hoje, pelo menos no primeiro tempo, não se mostrou efetivo, né? Teve algumas chances, o Racing teve talvez a chance mais clara do primeiro tempo, com uma cabeçada do jogador no escanteio. O Rossi faz uma defesaça, mas o Flamengo dominava o jogo, é, mandava na partida, com a bola no chão, girava os dois lados, mas principalmente do lado esquerdo, com o Carrascal e aí Alexandre ali fazendo o Arrascaeta. Termina o primeiro tempo, começa o segundo tempo, e aos 10 o Flamengo inicia. E aí volta pro jogo, né? O Flamengo em cima, voltou com o mesmo time, partindo para cima, e aí com mais, não é que eu vou dizer volúpio, mas com mais vontade, mais organizado. O time parece que encaixou melhor e começou a fazer, as jogadas começaram a sair. E de novo, principalmente do lado esquerdo. O Flamengo teve uma dificuldade muito grande, eu achei, com o Varela do lado direito. Talvez se botasse o Royal, tanto que o Royal entra depois na partida, a gente vai falar sobre isso e melhora. Mas o Felipe tinha um pouco de preocupação defensiva, me parecia muito claro ali. E aos 10 o Flamengo faz a sua primeira substituição, sai Alexandro e Luiz Araújo. Alexandro parecia sentiu e entra Plata e Ayrton Lucas, que entrou bem. Eu achei o Ayrton Lucas bem, o Plata também. O Lucas toma um cartão bobo no início. Falei, ih, rapaz, chance de dar ruim aí, mas não. Aquele lado esquerdo ali, fez boas tabelinhas ali, tentou. Achei que fez uma boa partida ali quando entrou. E o Platito também do lado direito, né? Substituindo o Luiz Araújo, que fez uma partida boa também, apesar de eu achar que perde um gol assim inacreditável. E aí eu não sei se estava impedido ou não, eu não lembro, não sei se eu cheguei a reparar. Talvez tivesse uma chance assim, cristalina, uma jogada linda, assim, uma triangulação, e ele cai na cara do gol e perde. O Arrasca também perdeu. O Flamengo depois segue dominando, e principalmente do lado do Carrascal. Carrascal vindo para dentro, cortando, tentando fazer jogadas. E aí, principalmente com o Ayrton Lucas do lado esquerdo, tem uma hora que eles fazem uma jogada muito bacana, o Ayrton Lucas entra quase, chuta para fora. Aos 26, aí o Arrasca sai junto do Pedro, que não fez. Achei que o Pedro não fez uma boa partida, apesar de ter tido uma chance.
mas não foi aquele Pedro do jogo contra o Palmeiras. O Arrascaeta participativo pra caramba, mas também perdeu chance e não foi aquele Arrascaeta tão definidor como foi no jogo contra o Palmeiras. E aí saem os dois, aí entra Bruno Henrique e Samuel Lino, aí o Carrascal vem pro meio, Samuel Lino para o lado direito, lado esquerdo, desculpa, e o Bruno Henrique de centroavante. E uma das primeiras jogadas, o Samuel Lino entra bem na partida, tá tentando ir para cima, fazendo cruzamento. Aos 26, aos 37, aí o gol anulado do Samuel Lino. Eu acho que foi o Carrascal, não lembro se foi o Carrascal ou se foi o Jorginho. Mas é uma metida de bola por cima da zaga. O, o nosso querido Samuel Lino na cabeçada encobre o goleiro, gol, mas estava impedido. E ali eu já estava vendo ontem, falei, ih, rapaz, esse jogo vai acabar 0-0, vai ser duro jogar lá na Argentina sem vantagem. Aos 38, logo depois faz sua última substituição, entra o Royal no lugar do Varela. E aí o que é mais engraçado é que do lado direito a gente começou a ser efetivo também, coisa que não estava sendo, porque juntou o Plata e o Royal e a gente começou a ficar efetivo. E aos 42 sai o gol do Flamengo, o gol da vitória. Uma jogada iniciada no meio, Jorginho dá para o Carrascal deriva da direita para a esquerda, toca entre os zagueiros, o Bruno Henrique se projeta entre ele e o goleiro, o Bruno Henrique perde o gol, coisa que ele, porra, não é o Bruno Henrique fazendo isso, ele acaba perdendo, estando o goleiro defendendo, mas o Carrascal foi esperto. Bate a bola, o zagueiro que estava ali tentando atrapalhar o goleiro, a bola entra. O Flamengo faz 1-0. E com o jogador da partida. Carrascal vinha sendo a principal peça do Flamengo no jogo. E muito justo esse gol. O Flamengo depois tentou ainda. E essa arbitragem aí, né, muito doida. Os jogadores caindo no primeiro tempo pra caramba, fazendo cera. Ele deu 2 minutos de acréscimo. E aí no segundo tempo deu 7. O Flamengo tentou, martelou para tentar um segundo gol. Teve até chance, teve uma. Aliás, como bate mal falta esse time, né? Eu não vi ainda a coletiva do Felipe, mas eu ouvi falar que perguntaram sobre isso, assim, ele falou que não tem muito tempo para treinar as faltas, porque tem muito treino de posicionamento e de movimentação e acaba não dando muito tempo para treinar, mas quando há tempo eles treinam, enfim. O fato é que o Flamengo perdeu todas as faltas que bateu, uma bateu mal, a Arrascaeta por cima, o Léo Pereira tentou bater uma falta, jogou na barreira, esses negócios assim, bem bravo. Mas um gol da vitória muito merecido pro Jorge Carrascal, que foi o nome do jogo. Botou o jogo no bolso. Se o Flamengo tá indo com a vantagem mínima para Buenos Aires, tem muito do Carrascal, muito Carrascal. Tanto jogada do gol foi dele, as principais jogadas do lado de esquerda, principalmente, foram dele. O passe que ele dá Bruno Henrique ficando na cara do gol é incrível. O Bruno perde, ele continua na jogada, bate. O Flamengo venceu o primeiro jogo, né? E vai para Buenos Aires com uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. E aí, lembrando que o Flamengo não perde 2 gols de diferença desde o jogo do Bayern, né? No 4-2, se não me engano. Desde o jogo do Bayern. O Flamengo não perde 2 gols de diferença. Então, assim, o time é muito bom defensivamente, então que dá uma esperança. Mas vai ter que jogar muito melhor do que jogou, por exemplo, o jogo da volta contra o Estudiantes. Hoje jogou bem, achei que jogou bem. Jogo grande, o jogo de semifinal de Libertadores. Tentou o tempo todo contra um bom time do Racing. Time que deu sangue, como você está falando, que esse time ia dar sangue, que eles estão vendo um sonho de jogar semifinal de Libertadores, tá tentando ir para a final. Mas o Flamengo soube jogar, soube anular, assim, a única chance real do Racing foi uma cabeçada e mais nada. Mas ainda assim, o Racing se defendeu bem, goleiro muito bem em alguns momentos. Mas saímos com a vitória, isso que é importante. Agora a gente vai para o Buenos Aires semana que vem. Quem sabe classificar, né? Fé no Mengo, né? Vamos ter fé, classificar para a final
da Libertadores 2025, que vai ser fantástico, né? A outra semifinal é Palmeiras e LDU. Palmeiras sobe no Morro amanhã, um jogo duro, tá? Não vai ser essa molezinha que todo mundo tá falando. Jogar no Morro não é fácil, apesar do Palmeiras parecer que consegue jogar bem lá. O fato é que o Flamengo vai com vantagem por Buenos Aires, o que é importante. Agora, tem um jogo no sábado, um jogo complicado no Brasileiro, vai pegar o Fortaleza lá em cima. É um jogo com uma logística, vai ter que ser muito bem estudada, e principalmente, assim, é o terceiro jogo de muito físico, né? De muito embate físico, físico pra caramba, exigindo bastante. Jogo do Botafogo no tapetinho, jogo do Palmeiras no Maracanã, o jogo que foi. Esse jogo, e vai ter que subir para jogar contra o Fortaleza, um jogo importantíssimo, né? Para as pretensões do Flamengo. E depois volta para Buenos Aires para jogar segundo jogo da Semi. Vai ter que fazer um catadão aí para jogar no domingo, do sábado, apesar de ser importantíssima a vitória do Flamengo. Apesar também do o Fortaleza tá numa água danada, mas eu acho que é um jogo bem perigoso, difícil. E ao mesmo tempo, o Felipe vai ter que equilibrar esse elenco aí para conseguir ter time para competir e vencer no sábado e seguir líder junto do Palmeiras. Palmeiras pega o Cruzeiro no domingo, um jogo duro, mesmo sendo o Allianz, é um jogo bem duro e é um jogo que pode perder ponto. Então a gente não pode dar mole. Pois estamos brigando também pelo brasileiro, beleza? É isso, minha coluna de jogada 10 foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira, não, até sábado, depois do jogo do Fortaleza e Flamengo, beleza? Grande abraço, tchau.